Olá, chegamos à nossa sexta aula, né? Hoje nós vamos discutir o financiamento da educação pública no Brasil. Um assunto um pouco menos debatido, né, em nossas discussões, mas que tem uma importância muito grande, né? Os desafios que essa temática traz para o contexto educacional são muito latentes, né? Então a ideia é que a gente faça uma discussão hoje a partir dessa temática. Então, para a gente começar a nossa discussão, eu trouxe aqui alguns pontos que são interessantes para o nosso conhecimento. Primeiro, com relação ao salário e educação. Então, o salário e educação ele foi criado em 1964 por meio da Lei 4.462. Ela é uma contribuição social cobrada das empresas e arrecadada pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS. E toda empresa ela é obrigada a recolher 2,5%, que é calculado sobre o valor da folha de pagamento de pessoal. Então, essa lei, na verdade, ela é um grande legado do período militar, né? Então, a partir daí, a gente tem a legislação que garante recurso para a educação de forma constante, de forma perene, né? Então, isso é interessante porque, na verdade, se torna, de fato, uma política de Estado, né? Com a institucionalização do salário e educação. Com isso, a educação ela passa a ter, de forma constante, de forma perene, né, recursos que vão ser aplicados no desenvolvimento do ensino, na melhoria no desenvolvimento do ensino, na manutenção. Então, essa primeira legislação ela estabelece que o INSS deve recolher, né, de todas as empresas em funcionamento no país, um percentual de 2,5% das folhas de pagamento. Então, isso os impostos que todo servidor, né, todo trabalhador, ele arrecada para o INSS, um percentual, aí, esse percentual ele é destinado para a educação. Caminhando mais um pouco, a gente consegue perceber nesse gráfico como é que é a distribuição do salário e educação. Ela é realizada pelo FNDE. O FNDE é uma instituição vinculada ao Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a finalidade dele é exatamente gerenciar os recursos destinados à educação. Então, nós podemos observar que do montante arrecadado, né, lá daqueles 2%, um terço desse percentual, esse vermelho, ela é destinado à própria União. Então, esse valor aí ele tem que ser aplicado nas instituições federais de ensino, né? Ou em programas de educação do sistema federal. 2%, 2/3 da cota ela é destinada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, esse montante verde, né, ele é a que representa os valores que são aplicados nos municípios, nos estados e no Distrito Federal, no desenvolvimento de ações educacionais, projetos educacionais. E o FNDE, ele também tira aí um pequeno percentual, que é esse em azul, de 10%, que é uma taxa administrativa. Então, esse montante ele permanece lá no FNDE, porque também o FNDE tem vários programas que chegam até as escolas. Exemplo disso, o Plano Nacional do Livro Didático, né, o PNL, a alimentação escolar, enfim, são vários os programas que vocês puderam ver, né, lá no texto base da nossa disciplina, que são financiados por esses valores. A partir daí, tem alguns pontos que são interessantes, né, para a nossa discussão. Primeiro, o FNDE ele financia programas, projetos e ações voltadas para a educação básica. Então, esses recursos ali, eles são voltados para essa finalidade.
E é interessante observar que, a partir de agora, a gente destina esses recursos para a educação básica e não só mais para o ensino fundamental. Lembramos que até 2006, a gente tinha uma legislação que privilegiava, né, o ensino fundamental. A partir da criação do Fundeb, nós passamos a aplicar esse recurso em toda a educação básica. Então, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, eles passam a ser, de fato, atendidos de uma forma muito mais correta, né? Muito mais interessante do que antes. Então, o repasse de recursos leva em consideração o número de alunos matriculados informado pelo censo escolar. Esse é um outro ponto interessante. Como é que o FNDE ele vai calcular, né, essa divisão de recursos para municípios e para cada uma das escolas? Através do censo escolar. Todo ano a escola ela faz um censo, né, que aí ela vai dizer quantos alunos de fato ela matriculou, e esse censo vai ser a base para os recursos do ano seguinte. Então, a conta é sempre feita assim. A escola recebe recursos a partir do quantitativo de alunos que ela tinha no ano anterior. Tá? Então, por isso que é interessante e é tão importante o censo escolar na própria escola, né? E um outro ponto que nós apresentamos aí é o repasse fundo a fundo. Isso também foi um ponto de muita discussão e de muita espera, né? Principalmente dos municípios que passam a ter agora o recurso destinado diretamente para os seus fundos municipais o Fundeb, né? Ele mesmo passa a gerenciar. Com isso, um ponto interessante é que a gente deixa de ter, nesse processo, intermediários. Porque era muito comum deputados, por exemplo, né, elaborar projetos e ter ali emendas parlamentares. E isso é meio complicado porque esse deputado ele vai destinar esses recursos para quem ele quiser e isso pode ser mais complicado, né? Então, a partir do momento que esses recursos eles são passados fundo a fundo, acaba-se esse intermediário. E o município, o Estado, a própria escola, vai ter muito mais liberdade, vai ter muito mais autonomia para gerenciar esses valores. Além disso, os recursos adicionais provindos de outras contribuições sociais, como, por exemplo, as loterias, que a partir da... A gente pode tomar esse exemplo aqui, eu acho que é o mais interessante, por isso que eu trouxe ele. As loterias. Quando uma pessoa ela ganha na loteria, né, e por algum motivo ela deixa de recolher o valor que ele ganhou, esse valor, ele tem 90 dias, se eu não estou enganado, para ir lá e resgatar esses valores. Se ele não resgata, esse valor ele passa para a conta da União. Daí ele vai ser utilizado para financiar a educação superior. Então, são muitos alunos que hoje cursam o ensino superior em faculdades e universidades particulares que são financiados com esses recursos, né? Então, quando um valor não é resgatado na lotérica, né, um ganhador não resgata um prêmio na lotérica, esse valor é destinado para financiamento da educação superior. Daí, nós já tratamos primeiro, né, do salário e educação, agora a gente tem um outro elemento que também garante esses recursos de forma permanente, que é a vinculação de recursos financeiros à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Então, a partir da Constituição de 1998, no artigo 212, estabelece que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida
proveniente de transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, esse ponto também ele é fundamental para a garantia de uma educação de qualidade, né? Ou pelo menos a gente começar a caminhar nesse sentido. Por quê? Porque a legislação ela passa a determinar que percentuais da arrecadação, tanto dos municípios quanto dos estados e da própria União, elas sejam obrigatoriamente aplicados em educação. Então, no caso da União, ela tem a obrigação de aplicar 18% do que arrecada, e aí a gente tem alguns pontos a observar no próximo momento, e os estados e municípios, o Distrito Federal, no mínimo 25%. Então, vejamos o seguinte, os impostos federais que vão somar esse montante são, só para conhecimento, né? O imposto sobre renda, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre gastos, sobre grandes fortunas. E aí, esse imposto, ele na verdade, a gente não utiliza, porque ele não é regulamentado. Então, ele fica um pouco de fora. Então, eu trouxe aí um gráfico que demonstra como é a transferência da União para os fundos de participação dos estados e dos municípios. São apenas 2 impostos que são diretamente transferidos, ou que têm valores transferidos para esses 2 fundos. Para os estados, que está em vermelho, a União transfere 21,5% desses 2 impostos. E para os municípios, que está em verde, 23,5%. O restante são recursos federais que são utilizados para as ações do próprio governo, né? A União, ela tem algumas obrigações também, assim como os municípios. Primeiro, como nós já falamos antes, né, aplicar no mínimo 18% do que arrecadou com os impostos. E, além disso, aquela cota que nós falamos lá, que corresponde ao salário de educação de 1/3, ela também deve ser aplicada em educação. Daí eu trago os impostos estaduais. Vejam só, são só esses 3. O ICMS, o IPVA e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transação, Causas, Mortes e Doações. Esses impostos, eles vão para o montante, né, daquele que já foi recebido de repasses. Então, os estados aqui, eles também passam a ter a obrigatoriedade de utilizar, além de transferir para os municípios 25% do que arrecada com o ICMS e 50% que arrecada com o IPVA. Então, é uma forma de garantir que os municípios também deem conta da sua responsabilidade com relação à educação infantil. E os estados, eles também são obrigados a aplicar os 25%, né, e a cota dos 3/3, né, do salário educação. Vejamos agora os impostos que são municipais. Também só são 3, né, que é o IPTU, o ISS e o ITBI. Esses impostos, se a gente for pensar bem, eles provavelmente não darão conta, né, de manter uma educação de qualidade em cada um dos nossos municípios, né? Se a gente pensar até que a educação infantil é de responsabilidade do município e o ensino fundamental dos anos iniciais está sendo transferido para os municípios, como é que ele vai manter apenas com esses impostos, né? Inclusive, IPTU em cidades pequenas é tão pequeno, né, o valor arrecadado, que provavelmente, se não tivesse as transferências, ele não conseguiria alcançar. Daí, os municípios recebem da União 23,5%, como nós já falamos, né? Os 50% de arrecadado do ITR, é um ponto interessante. E, é claro, a cota
a cota educação. E ainda, os municípios recebem também os 25% de ICMS do Estado e 50% do IPVA. É com isso que ela vai garantir a oferta, né, da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. A nossa aula encerra-se por aqui. Agradecemos e nos encontramos na nossa próxima e última aula.